Então, pessoal, começando a aula, ontem nós montamos 4 tabelas, uma tabela de produtos que normalmente a gente compra no supermercado, tipos de produtos, unidades de medida e prioridade. A prioridade são os produtos que são obrigatórios, os opcionais e os não obrigatórios. O objetivo é a gente organizar essa lista de compras. Agora eu vou colocar mais. É organizar a lista de compras, seguindo, em primeiro lugar, os produtos que são obrigatórios. Para quê? Para você economizar, para você não fazer besteira. Então, são os obrigatórios. E depois são os opcionais. Vamos dizer que você comprou todos os produtos que são obrigatórios. Sobrou dinheiro? Vamos comprar os opcionais. E só vão comprar os não obrigatórios, no caso Coca-Cola, vinho, sardinha, bala e bolacha, se por um acaso o dinheiro sobrar. Tá? Aí vocês analisam de acordo com... Esse foi o objetivo dessa nossa planilha. Bom, na lista de compras que nós fizemos? Bom, a lista de compra, nós classificamos os nomes dos produtos por prioridade, tipo e alfabético. Tá certo? Então, por exemplo, o tipo aqui, ó, o tipo 1, prioridade 1, ó, o papel higiênico, alfabeticamente, é antes de papel toalha, que é antes de pasta de dente e aí antes de sabonete. Está na ordem alfabética aqui, ó. Isso aqui está em ordem alfabética. O outro aqui, esse detergente não, porque ele já faz parte do tipo 2, mas olha, na parte de alimentos está em ordem alfabética, ó. Açúcar, arroz, café, carne, feijão, leite, macarrão, pão e vinagre, está tudo na ordem alfabética. Certo? E onde que nós fizemos? Colocamos aqui, usando o PROC-V, colocamos os códigos de prioridade de cada um deles, códigos de prioridade, os códigos dos tipos e as unidades. Agora, o que a gente vai fazer, que eu comecei e vou refazer nessa aula, é o seguinte: vamos colocar os nomes da prioridade. E eu usei para isso o próprio PROC-V. Antes disso, quando vocês receberem a planilha, vocês vão perceber uma coisa, pessoal. Vou aumentar aqui. Eu vou dar um duplo clique aqui nessa célula do papel higiênico. Aqui está aquela fórmula classificar que eu ensinei para vocês. Ó. Tá vendo? Uma outra aula a gente vai classificar e vocês vão rever essa fórmula. Mas repare, quando eu cliquei em classificar, ele formatou toda a coluna com o nome dos produtos por essa ordem aqui. Ordem de prioridade, ordem de tipo e ordem de nome. Acontece que, quando eu clico a partir da segunda célula, olha o que acontece. Isso aqui, ó. Clicar aqui. Olha o que acontece, ó. 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 Não acontece, você não consegue abrir a célula. A fórmula, olha aqui, ó, abriu a fórmula, tá vendo aqui? A fórmula aqui no papel toalha, por exemplo, ela está apagadinha. Vou dar um zoom rapidamente aqui. Vou dar um zoom. A fórmula lá em cima, ela está apagadinha. Ele demora um pouquinho para dar o zoom. Pronto, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó, ela está apagada, ó. Apagada, tá vendo aqui? Está apagada. E vou clicar lá em cima, no outro papel, ó. Aqui ela tá vibrante, ela tá preta. Mas quando eu clico no segundo, ela está apagada, no terceiro ela está apagada, no quarto ela está apagada. Isso significa que você só pode alterar nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira você pode alterar. Nas outras você não pode alterar, porque as outras elas são células que foram resultantes exatamente dessa primeira função de classificar. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, vou diminuir um pouquinho o zoom, como nós fizemos na última aula, para refazer, para vocês terem mais. Aqui. Pronto. Então, eu vou diminuir aqui vou diminuir os negócios aqui para poder a gente visualizar melhor, tá? A gente poder visualizar melhor aqui. Diminuir isso aqui.
Diminuir o tipo aqui, o código. Pronto. Unidade, diminuir. Tipo, diminuir. E prioridade, diminuir. Aqui eu vou colocar o nome da prioridade. O que eu faço, então? Eu vou procurar a prioridade que está nessa célula aqui, ó, na célula L5. Então, eu vou procurar através da função procv, igual procv, abro parênteses. O valor procurado é esse 1 aqui, que eu cliquei agora, que está na célula L5. Ponto e vírgula. A matriz tabela é a prioridade, tabela de prioridades, que é essa aqui de baixo, ó. Eu marco a tabela todinha, certo? Ponto e vírgula. Aí, o índice da coluna, eu quero a coluna 1, coluna 2. Eu quero a coluna 2, coloco 2, e ponto e vírgula 0. Quando eu der Enter aqui, ó, ele me traz o nome, Obrig. Certo? Obrig. O que a gente tem que fazer agora é duplicar isso aqui até lá embaixo, só que dá erro. Dá erro exatamente porque esse nosso A28, ele começa a mudar. Ó, A29, B31, ele começa a mudar. Aí ferra tudo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fixar. Como é que a gente fixa? A gente coloca com function F4. Aí eu coloquei dólar antes do A, dólar antes do 28, dólar antes do B, dólar antes do B30, do 30. Dei Enter. Aí sim eu posso chegar, clicar aqui, vou limpar isso aqui, e dar um duplo clique que ele vai me replicar até o final da tabela. Pronto. Aqui, todos os obrigatórios e os opcionais, e não obrigatórios. Certo? E depois, o que eu fiz? Meu objetivo, vou tirar aqui de mesclar e centralizar, para eu poder pegar essa coluna aqui. Eu queria deletar essa coluna. Só que se eu deletar a coluna, perco todo o conceito aqui, perco o parâmetro aqui da fórmula. Então, eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer é, onde tiver, por exemplo, o L5, que é essa célula que tem o número 1 aqui, substitui o L5 pela fórmula que está dentro do L5. Então, vamos lá. Eu vou chegar aqui, clicar aqui, copiar essa fórmula aqui, PROC-V, Ctrl+C, copiei. Aí eu venho aqui, no lugar de L5, eu faço o quê? Substituo, Ctrl+V. Pronto, no lugar de L5 tem todo esse PROC-V. Dou Enter. Continuo obrigado lá. Mas aí eu vou tirar esses caras aqui, só para vocês terem ideia. Vou tirar aqui. Deletei. Agora sim. Ó, não está mais L5. Não vai ficar mais L6, L7, L8. Vai ter uma fórmula aqui. Aí eu pego aqui e dou duplo clique, ele vai, ó, faz tudinho. Aqui sim eu poderia deletar a coluna. Vou deletar a coluna, ó. Excluir. Continuo obrigue aqui. Tá certo? Só que eu não vou deletar a coluna, eu vou deixar ela aqui, depois eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Mas, de qualquer maneira, esse obrigue aqui não depende mais do conteúdo dessa coluna aqui. Não depende mais, tá? Do conteúdo dessa coluna. Tá? Aqui, o obrigue, eu vou colocar prio. Prio. Pronto. E vou também colocar as bordas, para ficar direitinho aqui. Colocar a borda nela, todas as bordas. Pronto. Colocar centralizado. Aqui agora eu vou colocar tipo. O nome do tipo. Tá? O nome do tipo. Como é que eu faço? Igual, PROC-V, abro parênteses, vou procurar o código do tipo, que é esse 1 aqui que eu cliquei agora, ponto e vírgula. A matriz é matriz de tipo, que é essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui. Ponto e vírgula. A coluna que eu quero é a coluna 2, que a primeira coluna é o código, a segunda coluna é o tipo. Então, a coluna 2, que eu quero o nome do tipo, ponto e vírgula 0 e dou Enter aqui. Da mesma forma que nessa coluna aqui de prioridade, eu tenho que fazer aqui também. Porque se eu pegar isso aqui, ó, e duplicar, vai virar M5, vai virar A4, B13, depois vai ser A5, B14, A6, B15, A7, B16 e assim por diante. Vai me estragar. Então, onde tem esse A4, B13, eu tenho que dar o F4. Function F4. Fixei. Perfeito?
fixei. Agora eu posso chegar aqui, duplo clique aqui, ele já tem, ó, higiene, limpeza, alimento, enlatados e assim por diante. Da mesma forma também, se eu eliminar essa coluna aqui de tipo, se eu excluir ela, vai errar tudo lá, ó. Deu tudo errado. Para eu evitar isso, eu pego a fórmula que está aqui nesse tipo aqui, nesse número 1 aqui, copio a fórmula e colo ela no lugar do M5. Ó. Colei ela no lugar do M5. Ctrl V. Então ela fica aqui. Dou Enter, está do mesmo jeito. E copio tudo lá para baixo. Pronto. Tudo lá para baixo. Está tudo ok aqui. Ó. Aqui. Ó. Aqui. E assim por diante. Tá? Bom, posso deletar, se eu quiser aqui, a coluna de tipo agora. Ó. Vou deletar. Excluir. Continua os dados corretamente. Só que eu não vou deletar porque eu vou explicar para vocês, vou voltar ela aqui, que eu vou explicar para vocês uma outra jogada do Excel. E no caso, unidade. Unidade é da mesma forma, unidade. Igual, PRO e V, abro parênteses, eu vou procurar esse número aqui, ó, no N5, ponto e vírgula. A matriz da tabela é a matriz de unidades, que é essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, certo? Coloquei lá, ponto e vírgula. A coluna é a coluna 2, ó, a primeira coluna é código e a segunda coluna é a unidade. Então, é a coluna 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero fazer a busca perfeitamente, exatamente, tá? Correspondência exata. Fecho o parênteses, dou Enter. Pronto, unidade. Trouxe a unidade. No caso aqui, o papel higiênico a gente se compra em unidades. Fixo também aqui a tabela, function, a matriz, function F4. E posso, numa boa aqui, dar o duplo clique e pronto. Deixa eu só ajeitar aqui a tabela para vocês, para ficar bonitinha. Colocar todas as bordas. A parte de cima aqui, ó, eu vou deixar em amarelo. E pronto. Eu tenho agora aqui. Aqui nessa coluna, eu tenho a prioridade, o código da prioridade. Aqui eu tenho o código do tipo e aqui eu tenho o código da unidade. Antes disso, vamos lá fazer aquela mesma jogada aqui para eu poder eliminar essa coluna aqui de unidade. Eu dou uma olhada aqui nessa, copio a fórmula da coluna unidade, copia, Ctrl C, opa, vou lá de novo, marco ela, Ctrl C, e colo ela aqui no lugar do N5, Ctrl V, dou Enter, aí sim, vou lá e marco tudo, permitindo agora que eu possa excluir essa coluna, que não acontece nada com as unidades. Só que eu não vou excluir a coluna. Por que eu não vou excluir a coluna? Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Eu não quero que essas 3 colunas aqui apareçam na minha tabela, certo? Não quero. O que eu faço para isso? Eu marco, clico, seguro e arrasto, eu marco as 3 colunas. Com o botão da direita, presta atenção no que eu estou falando, ó. Aqui é a K, coluna L, M, N e O, coluna O, certo? Eu vou marcar a coluna L, M, N e vou ocultar essas colunas, ó. Clico com o botão da direita, lá embaixo a palavra ocultar, ó. Clico, pronto, ela sumiu, ó. De K passa para O. Eu ocultei. Se eu quiser exibir, eu marco as colunas adjacentes dessas 3 colunas, clico no botão da direita e vou lá embaixo, ó, reexibir. Pronto, elas aparecem novamente. Perfeito? Mas não, eu quero ocultar. Então eu marco as 3, vou lá com o botão da direita e clico em ocultar. Certo? Perfeito? Está aqui. Até aí tudo bem. Alguma dúvida aqui? Até aqui alguma dúvida? Não, né? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a nossa lista de compras. Vou dar um mute aqui, porque estou escutando muita gente falar. Pronto. Então, o que mais tem na lista de preço? Tem lá a quantidade que você quer comprar, tem o preço unitário, P unit, e o total. Perfeito? Então, eu tenho quantidade,
preço unitário e total. Vamos fazer lá, colocar as bordas até o final. Até aqui estão as bordas, tá? E aí, o que acontece? O total aqui tem que ter uma fórmula. A fórmula do total é a quantidade vezes o preço unitário. Então, aqui, ó, igual a quantidade vezes o preço total. Preço unitário, desculpa, preço unitário. Do Enter. Não vai aparecer nada, vai aparecer zero. Então, vamos colocar um valor aqui para ver o que acontece. Vou colocar, vamos dizer que seja R$ 12,50, certo? A quantidade, desculpa, a quantidade eu vou comprar 5 papéis higiênicos. E o preço unitário é de R$ 2,50. Pronto, ó. O preço total deu R$ 12,50. Só que mesmo assim, vou aumentar um pouquinho mais para vocês terem uma visão aqui. Mesmo assim, tá esquisito esse 2,5, então a gente marca tudo isso aqui e vamos tornar isso aqui, vamos colocar, separar os milhares. Clico aqui, pronto, está tudo com milhares separado. Agora aparece valores, né? Do que antes. Perfeito? Então, o que eu faço aqui? Marco as duas e dou duplo clique, ó. Fez tudo. Só que aqui ele chegou aqui e fez isso. Vou dar um zerar aqui. Tirar. Espera aqui. Deixa eu zerar esse cara aqui. Porque ele replicou tudo. Deu. Pronto. Agora, quando eu colocar, por exemplo, papel toalha, vou comprar 2 papel toalhas, que custa R$ 5,00, R$ 10,00. E assim por diante. E lá no final, eu vou colocar subtotais. Por exemplo, eu vou mesclar essas 3 células aqui, vou mesclar elas. E aqui eu vou colocar, preste atenção que eu vou fazendo, tá? Preste atenção. Eu vou colocar o subtotal dos obrigatórios. Subtotal dos obrigatórios. Vou fazer isso aqui, vou colocar aqui. Para melhor, eu vou fazer isso aqui, copiar, só para ficar mais rápido, tá? Então, aqui no meio, eu vou colocar o total dos opcionais. E aqui embaixo, eu vou colocar o total dos não, quanto eu gastei dos não obrigatórios. Obrigatórios. Aqui vai estar nessas células aqui em amarelo. E no final, vou copiar aqui, copiar, só para não perder tempo, e colar. No final aqui, eu vou colocar o total da compra. Total da compra. Certo? Como é que eu vou fazer, então, o total dos obrigatórios? Como é que eu vou fazer o total dos obrigatórios? Eu vou colocar uma função que ela se chama soma-C. A função é essa aqui, ó. Deixa eu mesclar essas células aqui para mostrar para vocês. A função é a soma-C. Essa é a função que eu vou utilizar. Ele vai somar se acontecer alguma coisa. Como é que funciona essa soma-C? Vamos lá com calma, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Igual, soma-C. O primeiro parâmetro que ele pede, tá? É o intervalo. Tá? O intervalo é o intervalo que eu vou usar antes disso. Eu vou pegar aqui as nossas colunas aqui e vou reexibir ela. Está aqui, é a prioridade. Está vendo aqui? Prioridade? Essa aqui é a coluna de prioridade. Por isso que eu mantive ela aí. Então, o soma-C funciona assim, ó. Igual, soma-C, abro parênteses. O intervalo que eu quero é esse aqui, ó. Esse intervalo aqui de prioridade. Ponto e vírgula. O critério eu quero que ele só some se a prioridade for 1, porque obrigatórios não é prioridade 1. O código não é 1 de obrigatório, então eu coloco entre aspas, igual a 1. Fecho aspas. E o que é que eu vou somar? Qual é o intervalo que eu vou somar? Eu vou somar esse intervalo aqui, ó.
esse intervalo do total. Ponto e vírgula, tá? E acabou. Pronto. Deu 22,5 porque tinha valores aqui, ó, 12 mais 25. Mas olha, percebam, aqui a prioridade é 1, não é? Eu vou marcar as prioridades. Sabe o que eu vou fazer? Presta atenção que eu vou fazer, ó. Eu vou mudar as cores da prioridade. Depois eu mostro para vocês isso, tá? Como é que eu faço. Vou mudar as cores da prioridade aqui. Cada tipo de prioridade vai ter uma cor diferente. Eu vou entrar em formatação condicional e vou colocar a escala de cor. Olha como fica bonitinho, ó. Então, ó, tudo que é prioridade 1 ficou com essa cor, prioridade 2 ficou com essa cor e prioridade 3 ficou com essa cor. Então, tudo que é prioridade 1 ficou com essa cor. Você vê que tinha 2 produtos aqui na prioridade 1, certo? Agora, eu vou colocar um valor aqui num produto de prioridade 2, que é essa aqui, vamos dizer, a farinha. Vou colocar aqui a quantidade. Um pacote custou R$ 6,50. Ó, 6,50. Vamos ver se somou? Não somou, não. Continuou 22,50 aqui, tá? Perceberam que continuou 22,50? Se eu colocar um valor dentro da prioridade 1 aqui, café, comprei 1 quilo de café. 1 quilo de café que custou seus R$ 9,00, ó. Tinha 22,50, ó, R$ 9,00, ó, 31,50. Ele está só somando aqui C. Ele está somando aqui C. Vou diminuir aqui, ó. Ele só está somando C. Nessa coluna aqui, que é a coluna L, for igual, o conteúdo for igual a 1. E o que é que ele vai somar se o conteúdo for igual a 1? O que tiver nessa coluna de total aqui. É o que diz aqui a nossa fórmula. Vou aumentar aqui a fórmula para vocês verem. Vou aumentar bastante aqui, ó. Espera aí. Para eu dar o zoom, ele pede que eu saia da fórmula. Então, a fórmula aqui, ó. Soma-se. Se na coluna L5 até L41, que é essa coluna L aqui, ó, que tem os códigos das prioridades, tá? Se nessa coluna a célula for igual a 1, o conteúdo, ele vai somar o que tiver nessa matriz aqui de T5 até T41, que é justamente onde tem os valores totais das compras. Então, aqui ele só está somando a prioridade obrigatória, que é a prioridade 1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, olha, nos opcionais. Os opcionais são prioridade 2. Vou repetir o que eu fiz, tá? Igual, soma C, abre parênteses. Eu vou pesquisar dentro do intervalo. Que intervalo que eu vou pesquisar? Esse aqui, o intervalo de prioridade. Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar que está em vermelho aqui, tudinho, até lá no final. Ó. Marquei, ó, até o último 3 aqui. Depois, ponto e vírgula, os critérios. O que tiver aí, o opcional é valor 2, né? Então tem que ser, entre aspas, igual a 2. Fecha aspas, ponto e vírgula. O que é que eu vou somar se o critério for atendido? Se naquela coluna lá L tiver o código 2, eu vou somar o conteúdo que tiver dentro dessa matriz aqui de total de compra. Fecha parênteses e pronto. Somou 6,50. Ó, sabe por que somou 6,50? Porque tem aqui, ó, a farinha que nós colocamos aqui, ó, ela pertence ao grupo 2 dos opcionais. Se eu colocar mais alguma coisa de R$10, vai dar 16. Vamos ver que isso aqui custou R$10, ó. Vai estar 16,50 lá embaixo, ó, 16,50. Se eu colocar alguma coisa no 3 aqui, vou colocar um produto aqui, vamos dizer que custou R$32. 32, vou colocar um valor mais fácil de R$44, ó. Não somou em nenhum lugar. Isso aqui eu quero na parte de não obrigatórios, eu quero que some aqui, nessa célula aqui, do lado da palavra não obrigatórios. Como é que eu faço? Do mesmo jeito. Igual, Excel, soma, você soma se, abre parênteses, se nessa coluna aqui, que é a coluna de prioridade, certo? Se nessa coluna de prioridade, ponto e vírgula, o que tiver aqui for igual, o que tiver em cada uma das células for igual a 3, porque o código de não obrigatórios da tabela de prioridades é 3. Ponto e vírgula.
Agora o Excel pergunta, o que é que eu vou somar? Você soma tudo que tiver igual a 3 dessa coluna aqui, ó, dessa coluna de total. E dou Enter já. Pronto, já me sobrou 44, ó, que é exatamente esse valor que eu tinha colocado aqui na cerveja. Ó, uma cerveja R$ 44,00. Deve ser a cerveja lá da Toca do Urso, daqui de Ribeirão Preto. Tá? Então, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Que nós fizemos? Tá? Então, basicamente, o que eu tinha que passar para vocês hoje nessa planilha é isso. E uma última coisa. Vocês lembram que nós tivemos um problema aqui? Por exemplo, no obrigatório. Lembra que nós colocamos aqui, essa aqui, ó, D3 até o G39, que é a nossa... Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Diminuir um pouquinho o zoom. O D3 até o D39 é exatamente essa nossa tabela aqui de produtos, não é? Aí, quando eu cheguei aqui e cliquei aqui, o D3 até o G39, eu tive que colocar o dólar. Mas existe uma outra forma que eu utilizo que eu não preciso colocar dólar. O que é que eu faço aqui? Olha o que eu faço. Eu dou um nome para aquela matriz. Olha o que eu vou fazer. Vou diminuir mais ainda o zoom. Eu vou pegar essa matriz aqui, vou marcar ela inteirinha, só o que me interessa. Ó, só ela. Marquei tudo que me interessa. Aqui do lado esquerdo, em cima, que ficou azul agora, eu vou colocar o nome, ó, vou colocar o nome de produtos. Produtos. Deu para ver que eu fiz? Vou dar um zoom aqui. Eu marquei a matriz toda e dei um nome para aquela matriz. Que nome que eu dei? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vou fazer de novo. Ó. Eu vou marcar a planilha toda, certo? Marquei a planilha toda. E eu vou aqui em cima, vou dar o zoom aqui agora. Aqui no zoom eu perco. Aí eu marco aqui e mudo para tirar o produtos. Dou Enter. Pronto. O que acontece aqui agora? Vamos lá, menos. Vou desligar esse zoom que ele só me atrapalha. Quando eu clico aqui, fica F7. Quando eu clico aqui, fica D5. Agora, quando eu marco inteirinho isso aqui, ó, quando eu marco inteirinho, o nome é produtos aqui, ó, produtos. Está escrito do lado esquerdo lá em cima. Então, nessa coluna onde a gente está procurando, por exemplo, ó, o nome, e nós temos uma indicação do D3 até o G39, que é exatamente a nossa tabela do lado esquerdo aqui. Ao invés disso, eu posso colocar aqui, ó, produtos. Olha, o Excel já me traz aqui, ó. Vamos ver se o zoom funciona para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vou dar um zoom aqui. Olha o que o Excel me faz. É que ele não consigo clicar aqui com o zoom. Pronto, peguei, ó. Então, ó. Olha o que ela faz. Olha, já apareceu o nome da minha tabela produtos. Com esse símbolozinho aí de matriz do lado esquerdo, ele já me colocou, ó, produtos. Aí eu só dou um escape, ó. Ele muda para produtos. Então, aí não preciso colocar o F4, porque eu só copiar e colar que a palavra produto se mantém igual. Então, vamos lá. Vou dar um Enter. Ó, trouxe normalmente obrigatório. Vou tirar o zoom. Desligar o zoom. Então, vou aumentar o zoom aqui, para a gente ver aqui. Então, nessa célula aqui, nessa primeira célula, eu tenho PROC-V, tal, e produtos. Diferente, por exemplo, dessa segunda aqui, que eu tenho D3 até G. Professor, Eu. esse soma SE, se em vez de querer
escolher, né, uma coluna, que no caso você escolheu a coluna L, né? Se caso for 1, 2 ou 3. Se eu quiser escolher a coluna O e escrever a palavra não obrigatório, obrigatório, prioridade, seria a mesma coisa? Hum, tipo assim, como assim? Dar nome É para tipo assim, as ó. matrizes? Não, tipo assim, ó. Você colocou no L, se aparecer 3, ele somar, porque é não obrigatório, certo? Só que Aqui, daí, em vez desculpe. de você. L5 Isso, até L41. isso. Só que em vez de você colocar no L5 até o L41, colocar o O5 até o O41, e no lugar do 3, você substitui ele por palavra. Ah, sim, pode sim. Vamos fazer de novo? Vamos fazer com palavra? Porque, Vamos. veja bem, ó, aqui eu usei, no caso no 3 aqui, na prioridade, eu procurei o L. Mas eu posso usar o O. E ao Uhum. invés do número 1, por exemplo, posso colocar obrigue. Vamos fazer com O, vamos fazer com O. Vamos lá. Obrigatórios, ó, obrigatórios, soma C. Vamos fazer de novo, ó, fazer de novo. Ó, soma C, abro parênteses. Eu vou procurar um texto, vou procurar um valor dentro de qual coluna? Dessa coluna agora aqui, ó. Dessa coluna aqui. Pra O. Dessa coluna aqui. Certo? Ponto e vírgula. Vamos lá para cima. Qual é o critério? Que seja igual a obrigue, certo? É obrigue, né? É obrigue, ó. Obrigue. Uhum. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Eu vou somar o quê? Vou somar o que tem nessa coluna aqui de total. Tudo que tiver obrigue dessa coluna de total, eu vou somar. Pronto. Dou Enter, fecho parênteses. Dou Enter. Trouxe, ó, 31,50 normalmente. Só que ao invés de eu utilizar a coluna que tem o código, eu utilizei a coluna que tem o nome. Só que aqui, olha, se eu quiser continuar a mesma lógica, né? Eu vou, por exemplo, nessa segunda, ao invés de usar L5, L41, que tem o código, que é esse código aqui do tipo, né? Desculpe, o código da prioridade, eu vou usar também o nome da prioridade, só que a prioridade vai ser opcional. Então, vamos pegar isso aqui, vou deletar isso aqui tudo. A terceira eu vou deixar do mesmo jeito, tá? Para vocês terem um exemplo na planilha. Então, ó, vou colocar lá igual, soma C, abre parênteses. O intervalo que eu vou procurar é esse aqui, esse intervalo aqui. Certo? Ponto e vírgula. Os critérios que eu vou colocar, vou tirar esse negócio da frente aqui, essa critério que tem que colocar, que tem que ser igual ao quê? Igual a opcional. Fecho aspas, ponto e vírgula. E eu quero que some o quê? Eu quero que some aqui, ó. Some os valores nessa coluna. Fecho parênteses. Fechei parênteses. Opa. Fechei parênteses. E dou Enter. Pronto, ó. Me trouxe 16,50, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. 6,50 mais 16,50 dá do opcional. Aí sim, Vinícius, não precisaria dessa coluna aqui. Tá? Eu só usei a coluna aqui, mantive ela aqui para mostrar para vocês utilizar o soma C usando o código. Mas sim, você pode usar o soma C usando literais. Só que literais você tem que só tomar o cuidado de não errar o nome, não errar a palavra. Se você tiver um teclado Escrever igual o meu aqui, corretamente. que o R às vezes não funciona, você pode se ferrar. Tá certo? Agora, você pode Entendi. fazer outra coisa também, se você quiser tornar mais. Antes disso, vamos fazer o total da compra aqui? O total da compra é igual a soma, abre parênteses, dessas três aqui, certo? Entre, ó, total, até então deu R$92. Mas, se você quiser também otimizar essa nossa planilha, esse nosso cálculo, eu posso colocar um parâmetro para ele me dizer, eu altero um parâmetro, ele me diz qual foi o total. Então, o que a gente faz aqui? Lembra do soma C? Certo? O soma C? Então, o soma C, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo. Daqui do lado, ó. Não, aqui embaixo. Eu vou colocar uma célula em amarelo aqui.
e vou colocar o soma C aqui do lado, com a cor, da cor para laranjinha. Vou colocar as bordas. Então, olha, igual, soma C, abre parênteses, o intervalo que eu quero somar, tá? É esse aqui, que eu quero verificar, né? É esse aqui. Vamos usar código, tá certo? Vamos usar código. Código. Depois eu uso os nomes, tá? O código. Aí, deixa eu afastar esse negócio aqui. Ponto e vírgula. Aí vem o critério. Eu vou colocar igual o que tem nessa célula em amarelo aqui do lado, ó. Igual essa célula aqui. Cliquei na célula em amarelo. Ponto e vírgula. Vou somar o quê? Vou somar esse total aqui, ó. Esses caras aqui. Fecha parênteses. E doei. Deu erro. Desculpa. Tem que colocar aqui, ó. Aspas. Aspas. O E comercial. Pronto, agora sim. Deu certo. Deu 0. Se eu colocar o número 1 aqui, o 1 significa obrigatório. Tem que dar 31,50, ó. 31,50. Vou colocar 31,50. Se eu colocar o número 2 aqui, vai ter que dar 16,50. Vou colocar o número 2 aqui, ó. Opa, 2. Que tal 2? 2, cadê? 2. Ó, 16,50. Se eu colocar 3, 44 reais. Tá certo? Da mesma forma, eu poderia fazer, vou fazer aqui também embaixo, tá? Vou fazer embaixo aqui. Da mesma forma aqui, eu poderia, presta atenção que eu faço, ó. Igual, soma C, abro parênteses, o intervalo continua sendo, agora o intervalo é esse aqui, ó. Esse intervalo aqui, obrigue, opcional e não obrigue, tá? Tá aqui o intervalo. Ponto e vírgula. Olha para os critérios que eu vou colocar. O critério tem que ser igual àquela célula embaixo do 3zinho amarelo aí. Só que o igual tem que ser uma literal. Para ser uma literal, eu tenho que colocar entre aspas. Ó. O igual meu tem que ser entre aspas. E tem que colocar depois de igual o E comercial, que ele concatena os valores. Concatena valores. Então, igual, E comercial, essa célula aqui, 50 aqui. Ponto e vírgula. Aí sim, qual é o intervalo que eu tenho que somar? Se por um acaso for igual aquele valor lá, aquele valor daquela célula. Vai ter que somar esse intervalo aqui, ó. Fecha o parênteses. Não tem nada ainda, deu 0 porque não coloquei nada. Agora, se eu colocar aqui obrigue, ó, obrigue, der enter, ó, 31,50. Vamos lá. Obrigue, 31,50. Vou colocar aqui, o outro é opcional, vou colocar opcional, olha, 16,50. Se eu colocar não obrigue, ó, não obrigue, ó, não obrigue, obrigue, 44 reais. O único problema aqui é que você pode errar aqui, né? Se você, o não, vamos dizer que você não colocou o tio no não, olha o que acontece, ó, não vem nada. Tem que ser exato. Certo? O computador do Luiz, o R não funciona. Aí, de repente, no meu computador, ao invés de obrigue, eu vou obrigue. Ó, também não funciona. Tá? Então, quando tem esse tipo de coisa, é sempre bom você ou usar código, né? Ou utilizar aquela parte lá de dados. Lembra da parte de validação de dados? Aqui, por exemplo, nessa célula aqui, vou botar a célula nessa célula de verde, eu posso colocar, fazer a validação de dados para que faça dentro dessa célula uma lista desses caminhos aqui. Como é que eu faço isso? Vamos fazer lá. Depois na célula, depois na planilha, ó, clico aqui, vou lá em dados,
Alguma dúvida? Nenhuma. Vamos ao que interessa. Eu vou esconder essas 3. Eu vou esse brilho aqui, ó. Imprimir seleção. Quando eu cliquei aqui em imprimir seleção, ele só fica na página exatamente o que eu tenho na minha lista de compras. Mando imprimir a lista de compras e levo ela lá para o supermercado e faço as minhas compras direitinho. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ah, professor, eu não fiquei sabendo muito bem sobre a gente vai usar o Soma C de novo, a gente vai usar o Proc V de novo, a gente vai usar a função, essa função aqui, que é a classificação, classificar por de novo, e assim por diante, até vocês aprenderem. Na próxima aula, a gente vai ter um outro trabalho aí dentro de uma empresa, onde vocês, por exemplo, se alguém chegar para vocês e falar, ah, você conhece Excel? Vem cá, faz uma planilha para mim. Essa planilha que a gente vai ter na próxima aula é essa planilha que vocês vão fazer. Que vocês vão começar a treinar nessa planilha. Tá? Para mostrar para o cara lá do departamento de pessoal, da seleção de pessoal, que você sabe mexer no Excel. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Fim da gravação. Perfeito, pessoal. Tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Estou muito rápido, estou muito devagar? Está indo bem, né? Então, eu vou dar uma aula agora para o pessoal da turma 2, certo? Faltam 5 minutos para começar a aula. E depois, às 9 da noite, espero vocês, quem tiver na aula de matemática, para a nossa aula de matemática, para tirar todas as dúvidas sobre as continhas da tarefa, tá certo? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tá certo. Tá? Tchau, tchau. Até mais.